2 de 3 de gases, né? Mas a outra parte acabou ficando só com a parte teórica para entender o macroscópico, o microscópico, e esse aqui é alguns exercícios que você consegue aplicar aquelas formas, né? As leis de de Pauli, de Charles e Gay-Lussac, né? Então, que depois a gente viu também a equação geral dos gases, né? Quando você também não tem um sistema com alguma das variáveis constante, né? Então, nesse caso aqui, eu fiz vamos dizer, um spin-off, né, do vídeo 2.3, que é só resoluções de exercícios, né? Falando, tentando aplicar de alguma maneira. Então, a gente passando aqui, ainda são exercícios sobre transformações gasosas, e a gente tem uma equação aqui da um exercício da UFRN, na verdade um problema, né? E aí, o que é que ele diz? Ó, reduzindo-se a metade a pressão exercida sobre 150 centímetros cúbicos de ar, o novo volume, a temperatura constante será em centímetros cúbicos. E aí, tá 2 pontos. Isso aqui era uma questão objetiva que a gente vai realizar de forma discursiva, tá? Então aqui ele diz a primeira coisa, ele fala uma ação que foi feita, reduzindo-se a metade a pressão. Então, ele já disse que reduziu a pressão à metade. Só que ele não diz qual é a pressão inicial. Exercida sobre 150 centímetros cúbicos de ar. Centímetros cúbicos, né? Se a gente estiver tratando de variáveis de estado, a gente tem PVT. Pressão não é em centímetros cúbicos, temperatura também não, só resta o quê? Volume, né? Então, ele já disse qual era o estado inicial do sistema. Ele está dizendo que existia um sistema inicial, certo? Vou chamar aqui de inicial, que aí você tinha ele diz assim, reduzindo-se a metade a pressão exercida. Então, existia uma pressão no início, né, que no final já não era a mesma, ele diz que reduziu a metade. Então, P dividido por 2. Ou você pode chamar ó, veja que eu ainda uso o P0, né? Eu não chamo de P final. Por quê? Porque ele acabou falando que reduzia a pressão pela metade. Então, e é a única referência que eu tenho uma pressão inicial, e que essa pressão inicial dividida por 2 vai ser a pressão final, né? Você pode chamar esse conjunto aqui P sobre 2 de pressão final também. Mas a gente vai tentar usar, já que não deu valores, né, uma mesma variável, né, para poder fazer a parte algébrica. E aí ele fala que existe o sistema inicial, ele tinha 150 metros cúbicos. Desculpa, centímetros cúbicos. Acabei embolando aqui, deixa eu apagar. Então, acabou que a caneta não funcionou, peraí. 150 centímetros cúbicos de ar. O novo volume, a temperatura constante, ele deixou bem claro aqui que a temperatura vai ser constante. Então você vai anotando as informações que são dadas, pedidas, unidades. Então, de ar, o novo volume será. Então, essa teoricamente seria a pergunta, porque acabou que não faltou interrogação, mas o novo volume. Então, ele quer saber o volume final. Quanto será? Né? Então, a gente pode usar alguma fórmula para chegar a esse novo em centímetros cúbicos, né? Qual é o novo volume? Sim, só lembrar mais uma vez, ó, PVT inicial é igual a PVT final. Só que nesse caso a gente tem algo que está constante, que é a temperatura. Vai sobrar o quê? Que a pressão inicial vezes o produto, no caso, o volume inicial, vai ser igual à pressão final vezes o volume final. De cara, já dá para a gente saber o seguinte, não é uma razão, é um produto. Então, isso aqui vai ser de forma inversa, né? Ou seja, se uma dessas variáveis aumenta, a outra vai diminuir. E, microscopicamente falando, né, se você diminui o volume de um sistema, as partículas ali vão ficar mais apertadas e vão acabar se chocando mais com as paredes, né? Então,
É o que acontece, né? Então, deixa eu ver aqui os valores que a gente anotou aqui, ó. Então, inicial vai ser P0, a gente chamou de P0 mesmo. O volume inicial é 150, preste atenção que as unidades precisam ser as mesmas, 150 centímetros cúbicos, e a pressão final é a pressão inicial dividida por 2, porque ele diz que reduziu a metade. Então, pressão inicial dividida por 2. E o volume final é o que ele quer descobrir. Então, eu já posso passar aqui, ó, P0 vezes VF vai ser P0 VF, né? E aí esse 2 aqui, ele vai passar o quê? Multiplicando esse lado aqui da equação. Então, vai acabar ficando 2P0 vezes 150 centímetros cúbicos igual a P0 vezes VF, correto? Se você passar esse P0 para cá dividindo, ele vai acabar cancelando com outro P0. Mas vamos ver por partes. Então vai ficar 2P0 vezes 150 centímetros cúbicos igual a VF. Então, sim, dividido por P0, que veio daqui do outro lado, ó, dividindo. Então, como aqui é uma multiplicação, P0 corta P0, 2 vezes 150, acaba que vai dar 300. 300 centímetros cúbicos igual a VF, do mesmo jeito que VF é igual a 300 centímetros cúbicos. Foi que a gente viu que esse tipo de transformação ela é inversamente proporcional. Se uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, o que foi que aconteceu? No momento que ele diz assim, reduzindo-se a metade a pressão, se ele diminuiu pela metade a pressão, o que é que vai acontecer com o volume? O volume vai aumentar, né? Então, até na hora que você for fazer uma questão discursiva, isso é importante, porque você utiliza essa, desculpa, gente, objetiva, porque você usa a teoria e ver se está coerente, né, com o resultado. Então, aqui o resultado está dizendo que houve uma diminuição, né? Aqui houve uma diminuição da pressão, então você vai ter um aumento do volume, né? Então, ó, diminuição da pressão, então vai ser o quê? Um aumento do volume, foi o que aconteceu. Ok? Peraí que deu um probleminha, vamos lá. Vamos passar para a próxima questão. Então, continuando, vamos para a próxima questão que diz o seguinte: uma massa de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus e 1 atm. Se essa amostra sofreu uma transformação isocórica, o que é isocórica? Então, ele está falando que é volume constante, até chegar a 177 graus Celsius. Qual será a sua pressão final? Então, ele já fez a pergunta aqui de cara, ele quer saber pressão, né? Não de cara, mas ficou claro que quer saber a pressão. Então ele diz uma massa de nitrogênio, que aqui não vem o caso, porque a massa inicial vai ser igual à massa final. Ele não diz que houve um aumento ou diminuição. Encontra-se a 27 graus. Então, num momento inicial e um momento final. No momento inicial ele tinha o quê? 27 graus Celsius. A gente vai usar Kelvin nesses cálculos. E uma pressão de 1 atm, né? Se essa amostra sofreu uma transformação isocórica, o volume está constante, e chega a 177 graus. Já dá para ter uma noção do que é que vai acontecer quando a gente aumenta a temperatura de um gás, ele vai ficar mais agitado. Se vai ficar mais agitado, provavelmente, já que o volume não está alterando, né? Ó, o volume é 1 no início e vai ser o mesmo no final, né? Vamos considerar que seria o mesmo volume, tá? Então, aqui o que é que está acontecendo? Se as partículas estão se agitando, estão agitadas num nível de energia, quando eu aumento essa agitação, o que é que vai acontecer? O volume ainda é o mesmo, então elas vão acabar o quê? Ficando mais agitadas dentro desse recipiente, né? E aí ele quer saber qual vai ser a pressão final. Já dá para ter uma ideia que se eu aumento a temperatura, a pressão também vai aumentar, porque o único que é inversamente a gente viu na questão anterior. PV inicial, PV final é inversamente. O restante vai ser diretamente proporcional. Então, só para fixar, PV0 sobre T0 é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Mas o que foi que disse aqui que seria
Isocórico, volume constante. Então, você vai ter pressão proporcional com a temperatura. Ó. Deu uma razão. Então, vamos lá colocar. Acabei colocando. Sim. Deixa eu apagar. Acabei colocando aqui, mas vai dar certo. Então, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu só apagar essa parte. Mas aqui seria não volume, seria no caso temperatura final. E aí a gente começa a fazer o cálculo, né? Mas a gente já sabe que nesse caso é uma razão, essa fórmula aqui. Se é uma razão, significa que se aumentar a pressão, aumenta a temperatura, e se baixar uma, vai baixar a outra. Então aqui ele está querendo saber o quê? O que a gente já pode analisar. Houve um aumento de temperatura. Se houve um aumento de temperatura, provavelmente vai haver um aumento de quê? De pressão. Vamos ver. Qual vai ser a pressão? Desculpa. Qual vai ser a pressão inicial? Né? Então a pressão inicial foi 1 atm. Você pode escrever as unidades ou lembrar que a unidade, eu acho que não sei se eu escrevi a unidade na questão passada, mas acredito que sim. Ou você usa as unidades para ir se baseando e tendo, para não errar essa questão, nem esquecer a unidade final. Mas se de um lado está 0 graus Celsius, do outro também tem que ter 0 graus Celsius. Se desse lado aqui, ó, no início está em atm, no final você vai encontrar em que? Em atm. Tá? Então pressão inicial é 1 atm, temperatura inicial 27, mas a gente vai transformar o que? Para Kelvin. Achar a temperatura em Kelvin é pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, quando eu somo 27 com 273, eu vou achar quanto aqui? 300, né? Vai 7 ali, 80 é isso. Então, aqui quando eu somar 273, vai dar 300 Kelvin. E 177 com 273, o 3 vai aqui para o 77, 80. Aqui tudo indica que vai ser 400, né? Deixa eu ver. 100, 200 vai dar 373, vem 7, 380, 450. 450K, certo? E aí, agora que você tem as temperaturas, você só joga a fórmula. Então, a temperatura inicial era 300 Kelvin. Pressão final é o que ele quer descobrir. Tá aqui, ó. E temperatura final, que seria 450 Kelvin. Agora é a parte da matemática. Então, faz a regrinha do X aqui, né? Então, vai ser 300 Kelvin vezes PF, pressão final. 1 atm vezes 450 vai dar 1 vezes 450, 450 e ainda sobra acompanhar a unidade. 450. Ah, não, peraí, desculpa. Tem Kelvin aqui. Então vai dar 400 Kelvin atm, né? Vai ser 450 vezes 1, 450. K vezes. Deixa eu ligar aqui o mouse. 450 no caso está em Kelvin e aqui o atm. Então 450 vezes 1, 450 e fica atm e Kelvin, as duas unidades. Depois eu vou ter PF, já que aqui está multiplicando, vai ser 450 atm vezes Kelvin dividido por 300. Aqui é um 3, tá? 300 Kelvin. Kelvin corta com Kelvin, sobra atm, que é justamente a unidade que eu estou desejando. Tá para cá que está mais vazio. Vai ser 450 dividido por 300. Aqui já dá para cortar esse zero com esse zero. 45 dividido por 30. E acredito aqui que, olhando rapidamente, deve ser 1,5. Deixa eu ver aqui. Fazer o cálculo ao vivo aqui. 45 dividido por 30. Conferir para não fazer feio. 1,5, isso mesmo. Então, 1,5 o quê? 1,5, que foi a unidade que sobrou, atm. Então, essa vai ser, né, a resposta que a gente já imaginava, que se aumentar a temperatura, você aumenta também a pressão,
certo? Então, a pressão saiu de 1 atm para 1,5. Ok, vamos lá. Passando para o próximo slide. Vou deixar. Pronto. Considere uma determinada quantidade de gás carbônico confinada em um recipiente de 15 metros cúbicos. Então, início. Você tem um ambiente de 15 metros cúbicos. Então, esse sistema, no caso, é um recipiente, né, que armazena gás carbônico. A 1 atm, 57 graus. Então, 1 atm, vou anotando. E 57 graus, que já vou transformar para Kelvin. Se esse gás for inteiramente transferido, então já é um depois, então um final, um depois, né? Para outro recipiente de 20 metros cúbicos, então ele já disse aqui qual o novo volume do recipiente. Qual deverá ser a temperatura final? Temperatura final é a cereja do bolo que ele está querendo aqui, a fim de que a pressão não se altere. Então, ó, ele poderia até falar que houve uma nova pressão, mas ele está dizendo que a pressão não alterou. Então, 1 atm ou você nem considera a pressão. E aí, indo para aquela fórmula que eu já tinha falado. Então, você tem P, VT, equação geral dos gases, igual a PF, VF, TF. Mas quem é que está permanecendo constante? Pressão. Se você botar um do lado e um do outro, então realmente eu vou cortar, que não vai fazer diferença. E aí você tem volume inicial dividido por temperatura inicial, volume final dividido por temperatura final. Você tem agora uma razão. Se aqui você tem uma razão, significa que vai ser o quê? Diretamente proporcional. Aumentou o volume, aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, aumentou o volume. Se baixou um, baixa o outro. E assim vai. Então, apertando aqui, voltando aqui, ó. Ele quer saber o quê? Ele quer saber a temperatura final. Então, vamos para o volume inicial. O volume inicial é 15 metros cúbicos. Igual ao volume final. Desculpa, deixa eu dividir logo aqui. Dividido por temperatura inicial. Temperatura inicial é 57 graus. A gente usa Kelvin, então vai se transformar para temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin, ela vai ser, 7 vem para cá, fica 280, 330. 330K. Então aí eu já divido. Opa, bati sem querer. Pronto, voltando aqui, então 15 metros cúbicos e a temperatura inicial 330 kelvins, igual a volume final, ele não quer saber não, então o volume final ele já deu metros cúbicos e chegou. Temperatura final é o que ele está querendo descobrir. Já analisando aqui que a gente tinha visto que é uma razão, então diretamente proporcional. Houve o que? Pequeno, mas houve um aumento do volume. Então, consequentemente, se houve um aumento do volume, tudo indica porque houve o que? Um aumento da temperatura. Então, esse aumento de temperatura faz o que? Aumenta o grau de agitação das partículas, né? E ele acaba o que? Aumentando de volume. Né? E isso se o recipiente permitir que o volume aumente. Né? Esse recipiente ele possa se alterar. Né? E aí, parece que sim. Então, vamos lá. 15 metros cúbicos, né, vezes TF, que é o que eu quero saber. E aí você tem 20 metros cúbicos vezes 330. Né? Então, daria, se fosse 10, 3.300, 6.600. Então, vai dar 6.600. Quando eu faço 20 vezes 330. E mantenho as unidades. Metro cúbico por Kelvin. Temperatura final vai ser os 6.600 metros cúbicos Kelvin. Metros cúbicos Kelvin dividido por 15 metros cúbicos, que metro cúbico vai ser cancelado com metro cúbico. Sobra o Kelvin, que é justamente a temperatura. Temperatura final
vai ser exatamente 6.600 dividido por 15. Não vou fazer ao vivo não, então, mas deixa eu fazer aqui fora, gente. É 6.600 dividido por 15. Então vai dar 440. 440K. Né? Então aumentou a temperatura de 330 para 440. Então, consequentemente, tinha um volume que era 15 metros cúbicos e a gente passou agora para 20 metros cúbicos, certo? Parece pouco, né? Mas quando a gente fala de 1 metro cúbico, a gente viu que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então é bastante espaço. Então é isso, gente. São alguns exemplos, né, de como fazer esses exercícios, tá bom? E aí, lógico, vocês precisam de outros exercícios, tentar fazer sozinhos, né? Usar esses, tentem repetir esses, né? Podem assistir o vídeo, mas tentem inicialmente fazer esses exercícios sem a ajuda do vídeo, né? Mesmo que você já tenha assistido, você tenta fazer os exercícios sem olhar para o vídeo e depois ver se foi igual, pelo menos para seguir a linha do raciocínio. Mesmo que você vá seguindo o vídeo e fazendo o que foi feito aqui rascunhado, você vai fazendo no seu caderno, né? Para ir entendendo a linha de raciocínio, tá bom? Tchau, tchau.